Oi, eu sou a Carla Assunção, eu tenho 50 anos, eu sou responsável pela divisão Consumer Good Business, a divisão do varejo da Swarovski aqui no Brasil há 17 anos. Ok, então vamos começar pela educação. Como foi a sua educação? Ok. E se você viu pessoas com talento na marceneira por não terem encontrado educação de qualidade? E o que você acha que as empresas podem fazer por uma educação Por esse melhor? sentido. Bom, a minha educação... Só um pouquinho, barulhento. Gente, aqui não é um lugar, aqui não é um lugar. A gente precisa almoçar agora, que eu não consigo pagar. Vamos lá, Não, vamos só por porque isso. eu estou preparando bastante pessoal do vídeo. Espera eles saírem um pouquinho. A gente entrou todo mundo junto, vai sair todo mundo junto, é bem rapidinho. Tranquilo, tranquilo. Porque além de você tem 1000 pessoas. Vamos lá. Então vamos para a educação. Educação. Minha educação. Espera só um pouquinho. Podemos ir? Então, 3, 2, 1. Minha educação. Bom, minha educação foi praticamente em escolas particulares. Eu tive a oportunidade de estudar 2 anos numa escola pública, porque a minha mãe era professora do estado. E por 2 anos, ela foi inclusive minha professora na 4ª série, na minha época era a 4ª série. Eu passei por um colégio também público e foi uma experiência que eu diria que até hoje bastante marcante de alguma maneira na minha vida. Depois eu tive uma experiência também na área de educação internacional, eu fiz uma pós-graduação numa universidade americana e o quanto a minha educação teve influência, vamos dizer, na minha carreira, no meu desenvolvimento profissional. Eu diria que bastante, mas não foi o que realmente eu sinto como sendo o ponto principal que sustentou efetivamente a minha carreira. Mesmo porque a minha formação é publicidade e propaganda. E hoje eu estou numa área administrativa e de gestão de empresas, apesar de depois ter ido buscar, através de especialidades, de especializações, essas lacunas que eu tinha cognitivamente, ou enfim, na minha carreira, ou vamos dizer, na minha educação mais para frente. Mas o que realmente fez diferença para minha, vamos dizer, para minha profissão, para minha carreira, foram muito mais as minhas experiências empíricas. Aquilo que eu me dispus a experimentar ao longo da minha vida. Então, só para se ter uma ideia, eu tinha muito claro, muito objetivo para mim na época de faculdade, que eu queria estar dentro de uma grande agência de propaganda na época do Brasil, e tinham muito poucas. E a única maneira que eu encontrei de entrar dentro de uma grande agência foi através da recepção. Eu fui virar recepcionista de uma dessas grandes agências, que para mim era uma meta, mas foi o único lugar que me cabia daquele latifúndio. E eu fiz muito bem aquilo. Eu fiz realmente colocando ali uma intenção muito grande. E é por isso até que fizeram um levante depois, na época, achei muito interessante, um dos departamentos da agência fez uma campanha para me contratarem. Então, eu digo que as experiências que eu tive ao longo da minha carreira foram chave para eu chegar onde eu cheguei, eu estar aberta e disposta ao novo. E eu tive muitas mudanças na minha carreira, ao longo da minha carreira. Eu saí depois de propaganda e fui fazer uma viagem quando acabei minha faculdade, nessa época que eu acabei de contar para você, eu ainda estudava. Quando acabou minha faculdade, eu resolvi ficar 6 meses mochilando na Europa. Então eu pedi licença, porque eu falei, olha, eu vou ficar 6 meses, vou fazer um curso de línguas no exterior e vou ficar 6 meses fora. E quando voltei, me chamaram novamente. Só que eu já tinha mudado. E eu olhava aquilo que eu queria, não era mais o que eu queria. Eu não queria mais aquela carreira onde eu acreditei que seria o meu futuro, que na época, dentro de uma agência, seria na área de mídia. Aquilo já não fazia mais sentido para mim. E aí, nesse ínterim, uma amiga me chama e fala, olha, eu sei que você adora moda. Eu tenho aqui uma oportunidade, vamos montar uma loja e vamos vender biquíni? Aquilo fazia sentido para mim naquela época. E foi o que eu fui fazer. Então, eu tive interrupções na minha carreira. Minha carreira não foi uma carreira consistente no sentido de eu sempre estar aprimorando um segmento específico dentro da minha, vamos dizer, da minha vida profissional, mas foi muito mais permeada por experiências. E aí eu fiquei
sendo empreendedora por quase 10 anos da minha vida. Porque essa experiência de depois, através dessa loja, a gente começou a crescer, montamos uma segunda e entrei no varejo por causa disso. Nesse ínterim, eu acabei tendo uma relação que me levou a morar fora do Brasil por um tempo. E aí, quando eu estava lá fora do Brasil, eu levei essa marca para fora e comecei a distribuir essa marca no exterior. Então, assim, eu tive um momento muito grande empreendedor lá atrás. E depois desse momento empreendedor, eu acabei voltando para o Brasil por acaso, para passar uma temporada com a família, e conheci a empresa que eu trabalho há 17 anos. E fui chamada para fazer um job para essa empresa por 3 meses. Eu falei, então dá para casar. Meu negócio lá, eu tenho os distribuidores que tocam a operação, as vendas do biquíni. Poxa, que legal, uma empresa internacional. E estou há 17 anos. Então, resumindo assim, eu vejo que a minha vida foi muito mais permeada pelas minhas experiências e por estar disposta a vivê-las, e não tão somente, eu diria, a educação. Porém, isso é uma coisa que hoje eu falo e com cuidado, porque eu tenho uma filha e primo muito pela educação dela. Sou bastante preocupada com isso, não só no sentido conteudista da palavra educação, mas nos valores que você acaba também trazendo para a sua vida através da educação. E isso para mim é muito importante, como eu passar tudo isso para ela, além da minha própria pessoa, do meu próprio comportamento, mas enfim, através da educação. E vejo quanto isso faz muita diferença nas oportunidades que você passa a vir a ter na sua vida. E por isso também acredito que tem muita gente talentosa que, não tendo acesso à educação, deixa de ter uma oportunidade, sim. E por isso que sou uma pessoa que acredito em cotas. Acredito porque acho que essas pessoas realmente precisam ter uma oportunidade para desenvolver o seu potencial, e que, se essa oportunidade não for de alguma maneira conduzida, ela não passa a existir. Como é que se educa uma menina para o trabalho? O que você diz para sua filha sobre como trabalhar o trabalho? Como liderar, como administrar a vida pessoal e vida profissional? Como priorizar, hierarquizar as coisas da vida? Como é que se educa uma menina para o trabalho? Incorporando, eu educo para o trabalho. Como se educa uma menina para o trabalho? Posso usar como referência a minha relação com a minha filha. Eu vejo aí um grande desafio, porque primeiro você divide, ao mesmo tempo que você se torna um modelo para sua filha, né? Ou, enfim, de independência através da sua, vamos dizer, da sua busca profissional, da sua realização profissional. E eu acho que modelos acabam sendo muito mais eficientes do que até mesmo palavras. Então, o seu modelo passa a ser uma referência chave, como exemplo do que é hoje você traçar uma carreira, uma independência financeira. Eu acredito e eu concordo em gênero, número e grau com o que algumas das palestrantes falaram aqui hoje. Para mim, realização profissional está muito atrelado também à sua independência financeira. A independência financeira ela é chave para as outras independências e outras maneiras de expressão que você possa vir a ter. Então, eu acredito que existe essa questão do meu comportamento, do meu exemplo de vida ser para ela uma diretriz, mas eu também tenho um grande desafio, que é dividir o meu tempo com ela, com algo também que ocupa muito do meu tempo, até mais do meu tempo do que eu gostaria de ter, porque, afinal de contas, para eu dedicar esse tempo todo para a minha profissão, eu abro mão de um tempo que poderia ser com ela. Então, existe também essa relação que precisa ser muito bem trabalhada e que é constante, de fazer ela entender que aquele tempo que hoje, às vezes, eu não me disponho a ela, de alguma maneira, retorne para ela, de alguma forma. E como é que isso acontece? Vamos colocar exemplos, porque eu acho que os exemplos são sempre muito importantes. Eu trago ela para o ambiente de trabalho sempre que possível, para ela entender a demanda do meu trabalho. Ela, a hora que entra na minha sala,
eu acho que ela consegue entender, a hora que ela entra lá dentro e ela vê que a mãe dela tem uma equipe e que as pessoas entram na minha sala para perguntar coisas para mim e para discutir temas comigo, ela percebe da importância desse papel dentro de um ecossistema, que é o papel que a mãe dela hoje exerce. Então, eu acho que aquilo, de alguma maneira, ela consegue contextualizar na própria vida dela. Poxa, minha mãe é uma pessoa que trabalha muito e ela precisa trabalhar muito para fazer o que ela faz. E, ao mesmo tempo, de maneiras compensatórias. Eu tenho, para mim é sagrado. Eu tenho que todo ano fazer uma viagem, eu e minha filha, nós duas. E desde quando ela começou a andar, eu venho praticando isso. Para mim é quase que uma religião, não sei se uma religião, mas assim, é algo que tem que acontecer todo ano. Eu e Loreta, a gente tem o nosso momento, uma semana, 10 dias, e sempre em situações distintas que colocam em xeque a nossa relação, outros estímulos que a gente acaba trazendo para esses momentos que, para mim, é uma outra forma também de mostrar para elas recompensas do meu trabalho. O meu trabalho, ele de alguma maneira, ele traz limitações em relação ao meu tempo com ela, mas ele também traz prazeres e oportunidades para nós duas que só existem por causa dele. Então eu tento trazer esses dois lados da balança para com que ela, de alguma maneira, se inspire na minha história ou aprenda com ela de alguma forma. Mas muito provavelmente a sua filha trabalhará de uma outra forma. A gente está vendo mudanças muito rápidas no mundo do trabalho, a gente tem aí a questão da terceirização, a gente tem mudanças sérias na economia globalizada, nós temos a economia do compartilhamento, nós temos uma geração que se recusa a suar uma camisa por 12, 14 horas fechada no escritório. Como é que você enxerga para onde vai o trabalho? Como será o mundo do trabalho? Bom, primeiro que eu acredito que a gente realmente a gente passa por um processo de evolução da espécie. Eu acredito muito nisso, ou seja, eu não creio que as novas gerações tenham que trabalhar tanto em termos de árduas horas de trabalho do que foi, no meu caso, para a minha geração. Eu, para chegar onde cheguei, eu realmente tive que fisicamente me dedicar demais, por muitas horas da minha vida, para chegar onde eu cheguei. E acredito que isso hoje não seja mais tão necessário como foi para mim, para essas próximas gerações, onde a força do trabalho, a necessidade hoje são outras da força do trabalho. O mundo digital, ele te traz plataformas e facilitadores para você exercer o seu trabalho à distância, para você sintetizar o seu trabalho de alguma maneira, que você ganhe mais tempo para você e que você possa fazer tudo isso com mais tempo para o ócio ou mais tempo para outras coisas. Então, o que a minha geração teve que fazer ou ainda faz para alcançar o seu lugar ao sol, muito provavelmente para as próximas gerações, o formato vai ser diferente. Essas pessoas hoje, essa nova geração, ela prima muito mais por questões pessoais que na minha geração não era tão discutido ou tão valorizado como é hoje. Então, essas novas gerações, elas vão ter, eu acho que, uma necessidade muito maior de impor uma qualidade de vida em todas as áreas de maneira mais equilibrada do que foi para minha, ou do que foi para mim, no caso. Então, eu vejo que a Loreta, provavelmente, ela vai sim atrás de porque eu vejo pelos insights que ela me devolve, né, que aí você fala, pô, estou formando um ser humano interessante. Que ela vai ter essa necessidade, sim, de uma busca profissional, mas que ela vai dar muito mais importância também para outras áreas da vida dela, que eu tive que, em vários momentos da minha vida, abrir mão por essa minha, vamos dizer, essa minha trajetória profissional. Diga sobre o que você abriu mão. Dê exemplo. Sim. Então, retoma. Eu abri mão para poder... Então, eu abri mão... Espera só um minutinho. De novo, vamos lá. Vamos lá. Eu abri mão de estar do lado da minha filha em momentos difíceis da vida dela. Por exemplo, quando ela estava adoecida. Nunca me esqueço, uma vez, ela já era acostumada a me levar
o aeroporto, eu sempre viajei muito a trabalho, ela sempre estava acostumada, desde pequena, a me levar para o aeroporto, porque eu nunca gostei dessa coisa de sair de casa e, de repente, o filho não saber mais onde você está e ser uma forma de despedida. Então, eu sempre fiz questão dela sempre me acompanhar no processo como um todo e levá-la no aeroporto. E uma vez ela foi febril para o aeroporto, um pouco adoecida, não era nada muito dramático, não. Mas chegou no aeroporto, ela estava com meu ex-marido e eu, para embarcar para uma viagem até que longa internacional, ela reagiu de uma maneira inesperada. Mãe, não quero que você vá. Mãe, eu quero que você fique. Mãe, eu te amo. E começou a usar de apelos que eu não estava preparada e foi novo para mim. E eu lembro que quando eu entrei na área de embarque, uma senhora encostou em mim e falou assim: como você vai ter coragem de pegar esse avião? E aquilo foi muito marcante para mim, porque realmente naquela hora ela foi genuína em querer que eu não fosse, porque ela já tinha passado por essa experiência em outros momentos. E eu continuei. Em nenhum momento eu titubeei em não fazer aquilo que era a minha responsabilidade, que era pegar aquele avião. Mas aquilo realmente foi um processo sofrido para ela e para mim. Teria sido diferente? Nesse contexto, muito provavelmente não. Mas eu acredito que hoje em dia, você, com toda essa tecnologia, você precise se dedicar menos horas da sua vida para a entrega daquilo que você se propõe e, consequentemente, você passar mais tempo da sua vida com a sua família, com seus filhos, do que, na verdade, para mim, eu acho que faltou por uma questão de escolha, puramente por uma questão de escolha. O que você, Carla, pessoalmente, vai deixar de legado no mundo do trabalho, em termos de traços de mulher? Isto foi feito por mulher e essa mulher se chama Carla. Bom, eu adoro ser mulher. Então, para mim, essa questão de você alcançar posições de maior comando, de maior decisão, para mim sempre foi muito claro. Isso só valia a pena se eu continuasse me comportando como mulher, no sentido de que eu acho que a mulher e o homem têm diferenças nos seus traços de conduta, de gestão. E para mim, ser uma mulher que eu possa conduzir uma organização ou, enfim, tomar decisões por um grupo de pessoas, eu sempre usei muito do meu lado feminino para isso, no sentido de olhar o outro também com esse olhar, eu não sei se maternal efetivamente, mas com os desafios que uma mulher enfrenta, porque eu lembro que o meu antecessor, ele era um homem, um alemão, uma pessoa carismática, incrível, mas ele tinha um facilitador interessante. Ele tinha uma mulher do lado dele, que quando ele estava lá, trabalhando, empenhando o papel dele, ele estava 100% ali, porque todo o restante era comandado por ela. Quando eu assumi o papel dele, ainda sob o comando de outras áreas da minha vida, como uma casa, funcionários, filho, administrando supermercado, tudo aquilo continuou a fazer parte daquele momento. Então, quando eu estou no escritório, eu estou lá de corpo presente, mas tem outras áreas da minha vida que eu continuo administrando. E eu consigo hoje trazer isso de alguma maneira benéfica para a minha equipe. Eu consigo compreender essa necessidade que existe na vida de muitas. O contingente da empresa a qual eu trabalho, qual eu represento hoje, é 90% feminino. Então dá para você também compreender, porque você passa por isso, a necessidade também que o outro tem, no momento do trabalho, olhar para outras esferas da sua vida que dependem também de você para com que elas aconteçam. Então eu acho que eu trouxe muito esse entendimento para o meu dia a dia e tento transmitir isso para a minha equipe com um senso de responsabilidade, engajamento. Então eu não me vejo uma pessoa centralizadora, muito pelo contrário. Eu preciso e necessito empoderar a minha equipe de maneira tal que eles sejam donos e responsáveis pela entrega, e como eles vão fazer isso, aí é um problema deles, o que eu vou exigir é o resultado, mas o processo está muito mais na mão deles do que no meu, porque primeiramente eu acredito que ali eu tenho uma equipe que, se eu olhar cada um individualmente é muito melhor do que eu sou, porque eu sou uma generalista e eles são muito mais potentes naquilo que eles fazem, na área em que eles atuam. Então, eu acredito piamente que eles são empoderados
para assumir a sua responsabilidade e fazer da maneira como lhe é devido. Então, essa questão da mulher me trouxe muito esse traço de empoderamento para o outro, né? E dar essa responsabilidade para o outro, para com que o outro exerça a sua função, sabendo administrar o seu dia da maneira como lhe é condizente. Então, se uma mulher chega para mim e fala, eu preciso sair, porque eu preciso ir a um médico, eu preciso pegar minha filha na escola hoje, não sei o que, isso para mim não é um problema. Porque eu também faço isso, eu também sinto essa necessidade, mas eu sei que aquela pessoa tem a responsabilidade da entrega tanto quanto eu. Uma última pergunta, Carla. O que você aconselharia, como você aconselharia as mulheres que querem fazer a transição de uma vida corporativa para empreender? O que elas precisam ver primeiro? O que elas precisam fazer? A transição de uma vida corporativa para um empreendedorismo. Primeiro que eu acredito que o primeiro anseio que a mulher tem por esse desejo é a questão de ser dona do seu próprio tempo. Acho que a mulher também, isso é um pilar importante, que talvez seja um fator aí que conduz a mulher a querer empreender. E vejo isso com um pouco de cuidado, porque você ir para uma carreira empreendedora não necessariamente significa que você vai ser mais dono ou não do seu tempo, porque aí você realmente vai criar todo um arcabouço que depende única e exclusivamente, em algum momento, numa startup, por exemplo, muito de você. Então, esse primeiro fator decisório, ele na prática não vai acontecer, não vai se realizar. Acredito que para uma mulher ir para uma carreira empreendedora, tendo uma experiência corporativa rica, eu acho que isso existe uma grande chance de dar certo, porque o mundo corporativo te traz muita disciplina, estrutura, processos que, se você conseguir de alguma maneira introjetar na sua iniciativa empreendedora, da maneira a qual você é capacitado no mundo corporativo, porque o mundo corporativo acaba tendo muito recurso para fazer isso para você como indivíduo, e você conseguir levar isso e replicar dentro de um projeto empreendedor, eu acredito que seja incrível. Então, eu acredito que essa passagem seja extremamente rica e interessante, desde que você consiga introjetar tudo isso que você trouxe e aprendeu. E assim, para mim, como última história, no money, no honey. Quer empreender? Incrível, maravilhoso. Isso vai te trazer dinheiro? Isso vai realmente te trazer retorno financeiro que justifique essa sua iniciativa? Eu estou falando aqui de um empreendedorismo que gere lucro, obviamente. Então, se isso é uma questão que faça sentido e que o mercado prove para você de alguma maneira, através de você criar projeto piloto e testar o seu modelo de negócio, eu acredito piamente que possa ser uma próxima etapa para qualquer mulher seguir o seu futuro aí de carreira. Muitíssimo obrigada. Obrigada a você. Foi ótimo. Obrigado. Obrigada, gente.